E aí, firme e forte? Sejam bem-vindos aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve para você não perder os próximos vídeos, pra gente trilhar essa jornada aí juntos. E o vídeo de hoje, como vocês já viram, finalmente eu venho trazer essa leitura que, gente, já digo assim logo de cara, se você for comprar um livro esse ano, compra esse. Vai comprar só um, é esse. Mas o vídeo de hoje vai ser com base nesse livro aqui, ó, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Se você já me segue lá no Instagram, né, na outra rede, vocês já me viram falar muito sobre esse livro, também me acompanharam enquanto eu estava lendo. Lá eu dividia com vocês algumas partes do livro, algumas partes que me chamaram a atenção. Então me segue no Instagram, que lá vocês conseguem acompanhar a minha leitura e saber mais sobre o livro também. Mas bora lá pro vídeo de hoje. Gente, quem diria que Deus ia falar tanto comigo através de um livro, e quem diria que eu ia passar por tanta coisa para conseguir ler esse livro. Então eu deixei aqui, vou deixar aqui em algum lugar, um card, né, onde eu falo, um vídeo só onde eu falo sobre a experiência sobrenatural que eu tive com esse livro, que eu recomendo muito que você assista, porque foi fácil não. E agora que eu terminei essa leitura, agora não, eu terminei já tem um tempinho, mas quando eu terminei esse livro eu entendi por que eu passei por tanta batalha espiritual para conseguir ler esse livro, né? Um livro aparentemente simples, mas agora eu entendo muito bem por quê. Bom, nesse livro, o pastor Luciano Subirá, ele começa do zero. Ele explica desde o que é a palavra jejum, desde o que significa a palavra jejum, até ele vai desenvolvendo ali a leitura, até a gente saber os propósitos do jejum, quais são os tipos e por aí vai. Mas é um livro assim que ele começa realmente do zero para alguém que nunca ouviu falar de jejum, nunca teve essa noção, essa explicação, até aquelas pessoas mais avançadas, né, que já praticam o jejum. Então é um livro assim que eu recomendo para tanto quem está começando na fé e começando na prática de jejuar, até para pessoas que já entendem, já têm essa prática. O principal propósito do jejum é buscar a Deus. Esse é o propósito principal. E aí vem os propósitos secundários. Só que aí, gente, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai percebendo que a gente inverte isso muitas vezes. Muitas vezes a gente faz jejum para pedir algo a Deus, para alcançar algo do Senhor, que seja cura, que seja uma libertação, que seja dons do Espírito Santo, ou que seja um jejum para algo importante que vai acontecer na sua vida. Enfim, a gente muitas vezes faz o jejum só para pedir algo para o Senhor. Mas na verdade, o propósito principal do jejum é buscar ao Senhor. Não o que Ele pode te dar, mas buscar a Ele, ter intimidade com Ele, sermos íntimos dEle. E tem um esforço muito grande, né? Conforme eu fui lendo o livro, tem um esforço muito grande do pastor Luciano Subirá em deixar isso bem frisado. Porque vamos ser sinceros, né, gente? Às vezes a gente faz jejum só para poder buscar algo do Senhor ou quando nós queremos algo do Senhor. E nesse livro, o pastor Luciano Subirá coloca o jejum e a oração no mesmo patamar. O jejum é tão importante quanto a oração. Por isso que o livro se chama A Cultura do Jejum. É algo que nós devemos fazer, é algo que nós devemos ter intrínseco a nós, é algo que deve ser cultural e não só quando a gente quer alguma coisa, sabe? O esforço que o pastor Luciano Subirá faz para colocar isso na nossa mente, a gente vê em todo o decorrer do livro. E desde já, só para deixar claro aqui, não é errado fazer jejum para outros fins, né? Para pedir algo ao Senhor, para poder buscar algum dom, para poder buscar algo do Senhor. Mas a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. O jejum é para buscar a Deus e por isso ele deve ser feito com mais frequência, né? Nós temos aí orar sem cessar. O jejum também deveria ser buscado mais, com mais frequência também. O jejum ele é essencial e deveria fazer parte de nós. Muitas vezes nós falhamos nessa disciplina, né?
pastor Luciano Subirá, ele sai dessa parte só espiritual, essa parte até mesmo mística do jejum, e ele vai para a parte física, a parte científica do jejum, que eu achei assim maravilhoso. Tem capítulos e no final do livro tem ali um pedacinho, um capítulo a mais, vamos dizer assim, de um médico dando seu parecer. Então eu achei isso bem interessante, porque eu tinha muita dúvida sobre se o jejum ele é benéfico, se faz mal, como que a gente pode jejuar, enfim, eu ficava com medo de jejuar e de repente estar fazendo mal para o meu organismo. Tinha dúvidas também com relação a frequências de jejum, qual é o período de pausa entre um jejum e outro, qual que é o período de intervalo entre um jejum e outro. Eu tinha muitas dúvidas e o pastor Luciano Subirá abordou tudo isso no livro. Então eu recomendo muito que você leia, é muito importante. E vendo essas informações todas, gente, quanto mais eu lia, mais eu ficava admirada. O nosso corpo, ele é fantástico. O quanto o nosso corpo ele reage ao jejum. Nossa, eu sinceramente, eu tô bem mais encorajada a jejuar. Eu perdi muitos medos, né? E vi o quanto o jejum ele é benéfico para o nosso organismo. É como se fosse uma faxina, né? Tanto é que quando o livro fala, né, que quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente percebe de diferente é que a gente perde a vontade de comer. Por quê? Porque é o momento que o organismo está fazendo uma limpeza, uma faxina interna, para tirar todas as toxinas, todos os males do nosso organismo. Então o jejum ele também serve para isso. Então leia o livro para vocês verem assim, mais a fundo sobre isso, e eu achei fantástico. No livro, o pastor Luciano Subirá ele corrige alguns erros também. E um dos erros que são óbvios, né? Mas um dos erros que ele corrige sobre o jejum é o que nós fazemos enquanto nós estamos jejuando. Então, muito cuidado, fica aí esse aviso para você. Muito cuidado, porque o jejum, né, como eu disse, o principal propósito é buscar ao Senhor. Então, no momento que nós estamos em jejum, é o momento que nós devemos vigiar com aquilo que nós estamos assistindo, com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos vendo, né? E também com relação aos nossos pecados. Então, muito cuidado se você está em jejum, você está buscando ao Senhor, ou você está buscando algo do Senhor, e durante esse tempo você continua pecando. Então, gente, é erradíssimo você estar jejuando e praticando um pecado consciente. Então, é erradíssimo você estar em jejum e estar na masturbação, você está em adultério, você está assistindo coisas que vão contra a palavra do Senhor. É erradíssimo, sei lá, você está fazendo jejum e está ouvindo funk. O que você ouve e o que você vê enquanto você está jejuando? Isso é muito sério, porque o jejum nos deixa muito sensíveis espiritualmente. E se você está jejuando sem buscar ao Senhor, e ainda mais, se você está em jejum buscando ao Senhor e cometendo um pecado que você sabe que você está em pecado, conserte, porque tem jejuns que Deus não recebe. Lendo esse livro eu fiquei chocada, porque essa é uma informação que assim, a gente sabe, a gente presta atenção sobre isso, mas às vezes a gente não tem essa devida atenção, esse temor quando nós estamos jejuando. Então fica aqui o aviso, né? Conserta, jejum sem arrependimento é só uma dieta. Outra dúvida que eu tinha, gente, era sobre jejum e propósito. Que às vezes é muito comum a gente fazer jejum de coisas que não são alimentos, né? Então é muito comum a gente escutar, eu tô em jejum de, sei lá, WhatsApp, tô em jejum de Facebook, tô em jejum de, sei lá, de internet. E, gente, só para deixar aqui bem claro, e no livro ele fala muito mais sobre isso, mas jejum é só de alimentos e de bebidas. É só daquilo que você está ingerindo, de comida e de bebida. E outras coisas que não são de comida e de bebida é propósito. Essa que é a principal diferença. Então é errado você falar que está em jejum de coisas que você não está bebendo e de coisas que você não está comendo. É igual quando a gente escuta, estou em jejum de cortar cabelo.
Não, você está fazendo o propósito de não cortar o cabelo. No livro, né, que eu não vou falar sobre isso, mas no livro o pastor Luciano Subirá explica os tipos de jejum. Então a gente tem o jejum total, tem o jejum parcial, tem o jejum normal e tem o jejum, gente, que eu não sabia, que é o jejum sobrenatural. Vocês já ouviram falar desse tipo de jejum? Não vou falar sobre ele, para você ler o livro, e eu achei assim fantástico. Fica aí só para deixar você com aquela água assim na boca. Leia o livro para você saber qual que é o jejum sobrenatural. Eu achei assim bem interessante. Através do livro, eu tirei muitas dúvidas sobre o jejum longo, né? O jejum de 3 dias, 10 dias, 21 dias, jejum de 40 dias ou mais. Eu confesso para vocês que eu tinha um receio assim, de jejuns longos, jejuns de 40 dias. Gente, eu senti assim, muito medo de fazer e morrer. Porque é um período muito grande sem você comer, né? Sem você se alimentar. Então, nossa, eu ficava bem receosa de fazer um jejum desses e falar, meu Deus do céu, você é mais um daqueles pastores que morreram no jejum. Que a gente vê muitas notícias assim, né, gente? Nossa, Deus. E lendo o livro, eu achei bem interessante, porque o pastor Luciano Subirá, ele mostrou que existe um passo a passo para você conseguir fazer jejuns longos, jejuns de 20 dias, jejuns de 40 dias. Não é simplesmente você parar de comer. Não pode, gente. Fica aqui esse alerta. Se você quer fazer um jejum mais longo, jejum de 10 dias, 21 dias, 40 dias, primeiro tem uma preparação antes de você jejuar. Tem uma forma de ser conduzido o jejum durante, né, o jejum, e também tem uma forma de você terminar. Então, nada de fazer um jejum longo e comer uma pizza. Gente, não pode. Então, no livro, gente, eu gostei muito de conhecer tudo isso, porque existe uma preparação que o pastor Luciano Subirá fez com médicos. Ele teve acompanhamento médico durante todo o jejum, antes, durante, depois, e até mesmo quando ele quis fazer esse jejum mais longo. Então, não façam jejuns longos sem ter acompanhamento médico. Fica aqui o alerta, fica aqui o aviso. Mas no livro também eu achei interessantíssimo, porque ele passa algumas orientações do que você deve comer antes de fazer jejum, como preparar o seu organismo para entender essa fase sem comer. Enfim, tem toda uma preparação, e também tem algumas coisas que você deve fazer durante o seu jejum e também depois, como que sai do jejum de um período tão longo. Tem um passo a passo que é essencial para você não passar mal, para você não ter dor de cabeça, para você não sentir aquele gosto de fel, né, na boca. Tem todo um passo a passo para você não ter dor de barriga depois que você sai do jejum, que a gente, muitas vezes, jejum é sofrimento, né, gente? A gente tá matando a nossa carne. E às vezes, quando a gente faz um jejum um pouquinho mais longo, a gente quer terminar o jejum com uma pizza, a gente quer terminar o jejum com um hambúrguer, com uma comida farta, e não pode. O nosso organismo passou muito tempo sem ter nada. Se você joga uma comida farta, uma comida pesada, de uma vez e em grande quantidade, nossa, gente, é banheiro na certa. E outras consequências também. Então, é muito sério, fica aqui o aviso. Se você sente no coração de fazer esse jejum longo, se você sente no seu coração de fazer jejuns por períodos maiores, antes de tudo, gente, consulte um médico para ver como está a sua saúde. Se você toma remédio controlado, então procure um médico antes, né? Fale para ele que você tem essa vontade de jejuar, que o médico ele vai te acompanhar e ele vai te orientar. Mas no livro fica aí essa dica e essa opção também dentro do livro sobre o que comer, uma opção de dieta, né, do dia todo, desde o horário que você acorda até o horário que você vai dormir. Antes, né, durante o jejum tem outro passo a passo, e quando você vai encerrar o jejum, Luciano Subirá atrás aqui também a opção certa de você voltar a se alimentar. Interessante, né?
Gente, com toda certeza, esse aqui é um livro para todo mundo. Eu amei a leitura, meu jejum, né, desde que eu li esse livro, passou a ser outro. Tirou de mim algumas inseguranças, tirou de mim alguns receios e até algumas coisas que eu fazia errado, né, por ignorância. E esse livro, nossa, me ajudou muito a jejuar e até mesmo na minha intenção ao jejuar. Nossa, assim, não tenho o que falar, eu só tenho a agradecer. E esse livro, né, meu esposo e eu somos pastores, a gente dá aula de escola bíblica também, estudos bíblicos, cursos. Então esse é um livro que com certeza eu vou indicar, porque ele é um livro que começa do zero para alguém que, um novo convertido, por exemplo, para alguém que nunca ouviu a palavra jejum, e ele vai aprofundando, e algo que eu achei interessante no livro também é que esse livro, ele foi feito para o tempo de hoje. Claramente ele foi feito para os tempos aí das redes sociais, para o tempo em que você não pode somente falar, você tem que justificar a sua resposta. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Às vezes a gente fala algo e as pessoas interpretam como querem. E esse é um livro que eu até ri às vezes, porque o pastor Luciano Subirá, ele falava, trazia uma informação, ele justificava aquela informação, ele trazia base bíblica para aquela informação, mostrando que não foi algo que ele tirou de algum lugar da cabeça dele. Então ele trazia ali uma base bíblica para o que ele estava falando. Ele também trazia livros com referência, né, que serviam como referência para embasar o que ele estava dizendo. Então às vezes eu lia e eu falava, meu Deus, já entendi. Já entendi, mas realmente ele falou sobre jejum de uma forma exaustiva, no sentido de você não ter o que perguntar. E no final ele ainda traz um capítulo só de perguntas e respostas. Então é um livro que ele foi feito para o tempo de hoje. E enquanto eu lia, eu dava risada sozinha, gente, porque eu ficava imaginando que muitas pessoas já tinham perguntado para o Luciano Subirá, feito, né, aquela pergunta tantas e tantas vezes, que ele falou, chega! Vou escrever um livro e quando alguém me perguntar, eu vou falar, leia o livro. Porque tem coisas aqui, tem parágrafos no livro que a gente vê que ele realmente se esforçou em não somente jogar informação, mas trazer bases bíblicas, outras referências para embasar aquilo que ele estava dizendo. Então eu gostei muito disso e dessa forma de comunicação também. Então para você que gosta das coisas bem detalhadas, bem explicadas, muita base bíblica, esse livro aqui é uma enciclopédia. Você vai amar esse livro. Outra coisa também, né? Por que eu indico esse livro para todos? É porque a linguagem dele é muito simples. Então aqui não tem palavras difíceis. Até a parte, né, que é científica, a parte médica, não tem palavras difíceis. Pode ter algumas palavras ali que você desconheça, mas são palavras, né, médicas. Mas mesmo assim é tudo muito bem explicado, exemplificado e justificado. Então não te deixa dúvidas. Então esse livro ele é para todo mundo. Ele é para você que tem pouca leitura e é para você também que faz faculdade, para você que é formado, que tem uma linguagem mais rebuscada. Esse é um livro e esse é um conteúdo que é para todos. Inclusive para você que é novo convertido e para você que já jejua há uns 500 anos. Esse livro também é para você, tem algo novo para você aqui dentro. E para encerrar esse vídeo, eu amei a leitura. Realmente, gente, se você for comprar um único livro esse ano, se você for igual eu, né, que tá cheio de livro aí que você ainda não leu, mas você vive comprando mais, vai por mim, gente. Se você quer comprar um único livro esse ano, compre este. Esse aqui é um livro que eu não vou emprestar, eu não vou dar pra ninguém. É um livro que eu realmente, né, tenho um cuidado assim com ele, porque eu vou usar ele muito para consultas. É um livro que você não vai ler e vai esquecer ele na sua estante. Você vai voltar para consultar, para tirar algumas dúvidas, para ter alguns direcionamentos também. É um livro que ele te dá muita base bíblica, ele traz muitos exemplos e ele também traz referências de outros livros. Eu cheguei a falar com vocês nos vídeos anteriores que o Espírito Santo tinha me levado a fazer algumas leituras. E quando eu fui ler esse livro, algumas das leituras tinham referências aqui dentro.
livro. E eu falei, gente, Deus é tremendo, né? Deus não faz nada pela metade. Então, esse é um livro que eu indico muito. Mudou a minha forma de jejuar, mudou a minha forma de ver o jejum. Hoje eu me sinto muito mais encorajada a fazer o jejum, colocar ele ali na minha agenda, realmente para poder fazer um jejum de uma forma mais intencional, de uma forma mais prática, de uma forma mais direta e de buscar ainda mais tudo que a gente tem para receber do nosso Deus e também tudo que a gente tem disponível do nosso Deus. Às vezes a gente tem uma ferramenta que a gente só usa de vez em quando por não saber usar. Então o jejum mudou muito a minha forma de ver essa relação minha com Deus e de ver esse novo jejuar, sabe? Gostei muito dele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido bastante e a gente se vê aí nos próximos vídeos aí do canal. Que Deus te abençoe e bora jejuar mais. Tchau, um beijo pra você e fui!